ainda é tarde. Eu que agradeço a oportunidade, estava com muitas saudades de vocês, mas como estou em Porto Alegre, não posso vir muito seguido como gostaria, né? Porque nós trabalhamos em outras casas lá. Então hoje, a convite da Doroti, estamos aqui para falar um pouquinho, porque é um título muito extenso, muito denso, na caridade. Ela está no capítulo 15º do Evangelho, com o título de Fora da Caridade não há salvação. Mas, além deste capítulo, do 15º, muitos outros capítulos do Evangelho falam na caridade também. O capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, e outros capítulos falam sobre caridade, tudo dentro do Evangelho. Muitos têm esse assunto. Então, como nós poderíamos começar dizendo que a caridade é um termo que vem do latim, a palavra caritate, que quer dizer promoção do bem alheio, identificação com o bem alheio, amor ao alheio, ao próximo, né? Ágape, que se usa muito ultimamente esse termo, ágape, é o amor de Deus para conosco. A caridade, para nós, ela é a alma do Espiritismo. Sem caridade, não existe Espiritismo, e nem espíritas. Aquele espírita que acha que não está assim, apto para participar, ou de boa vontade para praticar a caridade, ele não precisa se retirar do Espiritismo, muito pelo contrário, porque daí estaria fazendo uma descaridade para consigo. Tem que ficar na doutrina e procurar aprender a amar a caridade. Em primeiro lugar, sendo caridosos com quem? Conosco mesmo. Porque nós somos o nosso próximo mais próximo. Quem não é caridoso consigo, logicamente não vai ser com os demais, que conhecem menos geralmente, né? Então vamos aprender a nos amarmos, assim como nós somos, não é? O nosso corpo e o nosso espírito. Procurar aperfeiçoar. Então usar de caridade, de mansidão para conosco, para esticarmos para os outros. A caridade resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com tudo o que é vida sobre a terra. Né? Porque não é só ser caridoso para o próximo, porque nós enxergamos o nosso próximo. A pessoa boa, tem pessoas que já nascem uma propensão para a bondade, né? Nós notamos nos gestos, na fala, nos olhos dessa pessoa. Outras pessoas já ainda menos evoluídas não têm essa propensão, tem que se esforçarem mais. Essas pessoas já propensas à bondade, elas têm um olhar bom. Quando nós chegamos perto delas, gostamos de ficar na companhia delas, né? Às vezes a gente chega só para dar um recadinho, fazer uma visitinha rápida e vamos ficando, porque é tão boa a companhia daquela pessoa que é um refrigério, né? Às vezes nós chegamos aflitos, cansados e aquilo nos refrigera. Mas a caridade, no geral, é para todos os filhos e toda a obra de Deus, que não inclui só nós, os seres humanos. É para os seres humanos, sejam quais forem eles, em qualquer condição que estejam. Para a natureza, para as plantas, de modo em geral, porque a natureza é a obra de Deus. Para o reino, né? Então, mineral, as pedras, tudo. Para o reino animal, para o reino vegetal, né? Toda a natureza merece o nosso amor e o nosso respeito, porque é tudo obra de Deus. E nós somos a natureza, porque nós fazemos parte da natureza e não viveríamos longe da natureza, né? Ficaríamos assim como que emprestados num lugar, seríamos hóspedes, porque a natureza, a Mãe Terra, com a sua natureza, é a nossa casa. A
caridade é uma virtude que pressupõe ação. Ela é muito ativa, a caridade. Ela é muito operosa, ela não é uma coisa parada, ela é dinâmica. A pessoa caridosa dificilmente tem tempo ocioso, tempo sobrando. Na época de hoje é meio difícil nós termos tempo sobrando, né? Porque quem não trabalha fora, quem não está ainda trabalhando fora, criando filhos, ajudando pais, mães, está trabalhando em casa, está... Enfim, os cientistas, os estudiosos já provaram que os dias estão passando mais rapidamente. Então, o nosso tempo fica meio exíguo para nós fazermos tudo o que queremos. Às vezes, falta dia e sobra deveres, sobra coisas para fazermos, né? Nós vamos tendo que eleger prioridades, porque a caridade exige uma ação na direção do bem do outro. Não é só nós pensarmos assim, eu tenho tanta pena, aliás, pena a gente nem deve usar, é compaixão, né? Que é o amor em ação. Eu tenho tanta compaixão por fulano, cicrano, por essas crianças que precisam disso e daquilo. Isso é o princípio, o primeiro pensamento, mesmo que não se parta já para a ação, já é um pensamento bom, não devemos desfazer. Porque nós temos o costume muito de orar por nós, pelos outros e vigiar, né? Nós oramos por nós, né? E vigiamos o outro, quando é o contrário. Deveríamos vigiar a nós e orar pelo outro. Então, nós não devemos reparar assim, fulano, cicrano, tem tempo sobrando, ou tem possibilidade financeira, e nada fazem pelo bem do outro. Momentinho, calma, nada fazem ainda, mas farão. Basta despertar. Então, a humanidade que está no mundo espiritual superior sabe a hora do despertamento de cada um de nós. Então, quando chegar a nossa hora, nós vamos ser despertados por um momento ou outro, ou por um motivo ou outro. Nós termos piedade, a piedade é a precursora da caridade. Nós nos apiedarmos de alguém numa situação difícil, já é o primeiro passo, né? Então, é uma coisa muito boa. Nós podemos começar a transmitir pensamentos positivos, pensar na pessoa com carinho, porque tudo que é bom, o outro coração recebe, estando na terra ou estando no mundo espiritual. Tudo que é bom, que parte do nosso coração, é recebido por outro coração. De uma maneira ou de outra é recebido. Uma prece, né, bem feita, um presente muito bom. Então, a piedade, como eu disse, é a precursora da caridade. E a caridade é tão fundamental para o ser humano, ela é muito fundamental, que ela é uma das leis de Deus. Se ela não fosse tão fundamental assim, tão necessária, Deus não teria instituído como lei, né? Nós temos várias, né, leis morais. A caridade é uma lei muito importante, porque ela é uma lei que nos conduz para a evolução, para diante, para o alto, conduz a todos nós, né? O desenvolvimento dessa virtude nos leva à conquista da felicidade. Nós procuramos tanto pela felicidade aqui nessa terra, né? Nós nos enganamos tanto a respeito da felicidade. Muitos de nós, a maioria de nós, eu me incluo quando eu digo nós, claro, porque ler é uma coisa, mas depois pôr em prática é outra, né? Ler, decorar e entender, qualquer um faz. Agora, praticar realmente é o segundo passo. Então, nós nos iludimos muito a respeito da felicidade. Muitas vezes nós pensamos, nós podemos começar a ser felizes hoje, agora aqui, mas geralmente nós pensamos, eu serei feliz quando eu conseguir um aumento no meu emprego.
ou um cargo melhor, porque esse chefe é horroroso, não dá para aguentar. Então, quando eu mudar de emprego, quando eu estiver ganhando melhor, eu vou. Aí, se nós pararmos e pensarmos assim, graças a Deus que eu ainda tenho emprego, quando 12 milhões de brasileiros estão desempregados atualmente, se nós pensarmos assim, nós ficaremos felizes com o nosso emprego. Eu serei mais feliz quando eu morar numa casa maior, melhor, quando eu tiver um carro mais novo, não é? Ou quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma esposa que me ame e me compreenda mais, quando eu tiver um marido que seja mais de acordo com aquilo que eu desejo. E nós nos lembramos que cada um aqui nessa terra tem exatamente aquilo que merece, né? É a casa que merece, a esposa que merece, o marido que merece, os filhos, porque não é agora que nós estamos fazendo por merecer, nós já trazemos de outras existências, não é? O nosso caderninho com muitas páginas escritas e outras em brancos, porque a cada dia que nasce, nós escrevemos uma página do livro da nossa vida. Então, nós não podemos nos queixar de Deus nem de ninguém, só de nós mesmos. Estamos achando ruim? Então vamos melhorar, para na próxima existência nos queixarmos menos. Quanto menos nós nos queixarmos, menos coisas negativas nós vamos atrair. Quanto mais nos queixarmos, pior ficará a nossa situação. Isso aí é certo. A nossa é tão importante, a conquista da felicidade, porque nós temos que procurar nas pequenas coisas da vida. Nós não precisamos procurar nas grandes coisas, porque a felicidade não entra de fora para dentro, não. Posso ter a melhor mansão do mundo, a melhor carro, a melhor piscina, o melhor salário e ser muito infeliz. Posso morar num bangalô de madeira, já envelhecido, posso andar de coletivo, posso comprar uma cesta básica e me sentir feliz, porque a felicidade não é exógena, ela não entra de fora, ela é de dentro para fora. Ela nasce aqui na nossa alma, no nosso coração. Então, Deus não obriga ninguém a sofrer, nem em matéria de necessidade financeira, nem mesmo de doença, desde que nós aceitemos. Nós não somos obrigados a sofrer. Nós até poderemos derramar lágrimas de saudade, lágrimas de dor, lágrimas, mas temos que misturar com as lágrimas de alegria e de agradecimento, né? A caridade é tão importante que Kardec chegou a escrever: fora da caridade não há salvação. Ninguém, em nenhum livro espírita está escrito: fora da igreja não há salvação, fora desta seita não há salvação, fora disso ou daquilo não há salvação. Não, a salvação está ligada à caridade que cada um de nós pode fazer em qualquer circunstância que nos encontremos. Como pode, ele pergunta a Kardec, alguém salvar-se sem o trabalho construtivo no bem? Como é que nós queremos ir para mundos melhores ou continuar aqui na Terra quando passar para o mundo regenerado, se nós não formos pessoas de bem trabalhando no bem? Porque quem não trabalha do bem, não adianta dizer assim: eu não trabalho no bem, mas também não trabalho no mal. Bom, a ausência do bem é o mal. Quem não está fazendo o bem, pensem bem, o que estará fazendo com o tempo ocioso ou com o que poderia fazer de bem? Porque nós vamos responder um dia perante a espiritualidade maior por todo o mal que aconteceu entre nós aqui na Terra, pela falta do bem que nós deixamos de fazer. Quando nós deixamos de fazer o bem, às vezes o mal se instala. Então não basta só não fazer o mal, tem que fazer o bem também. Nós não podemos evoluir sozinhos aqui, nós necessitamos uns dos outros, né? Somos aprendizes, mestres e aprendizes uns dos outros, né? Todo mundo tem alguma coisa para aprender, todos temos alguma coisa para ensinar. E para aprender, aprendemos, não precisa de diploma nem anéis de formatura nos dedos.
A sabedoria é insta do espírito da pessoa, da alma, quando está aqui, e das coisas boas que pratica, dos elementos bons que ela acumula durante a vida. Tem analfabetos cheios de sabedoria e tem doutores com muito pouca sabedoria. Sabem só aquela parte que estudaram, mas não tem a sabedoria do espírito. Falta. Então, vejam, não é uma coisa completa. É difícil achar a completude aqui na Terra. Como nós necessitamos uns dos outros, porque sem a presença da caridade nós ficaríamos vazios, frios, egoístas, indiferentes, né? Nós não seríamos fraternos, não haveria a solidariedade. Por isso é necessário. E uma das maiores caridades, puxa, parece tão fácil, é tão difícil, é nós sabermos conviver e nos aturarmos uns aos outros. E como nós nos aturamos mal a maioria das vezes, até mesmo em família, como há famílias que brigam entre si por ciúme, por inveja, não é? Falam mal uns dos outros, dizem que é e até o que não é. E calar a boca, saber calar a boca na hora certa, é uma caridade. Não alimentar pensamentos e palavras que não levam a nada, não sejam positivas, é uma caridade. Então, se nós brigamos em família, brigamos na rua também com os vizinhos, com os colegas de serviço, os chefes, os patrões. Nós temos pouca paciência. Nós ainda não aprendemos a ter a paciência suficiente de parar para ouvir o outro e refletir no que ele quis dizer com aquilo. Às vezes o outro diz uma ou duas palavras, nós já disparamos dando troco. Depois nos arrependemos. Muitas vezes pedimos desculpa, mas aí a palavra já foi. A palavra que se larga é como um travesseiro de pena que se abre assim num dia de vento. Vai e não volta. Por isso nós temos que pensar muito bem antes de falar. Então, para não sermos frios, egoístas, indiferentes, nós temos que nos esforçarmos no sentido da bondade, porque a bondade se aprende. Como é que se aprende? Praticando a bondade. O amor se aprende. Como é que se aprende o amor? Praticando atos de amor, atos de fraternidade, de solidariedade, enxergando o próximo além da sua aparência física, procurando enxergá-lo na sua forma intrínseca, no que ele é por dentro, e nos colocando, procurando ter empatia, que a empatia é nós sabermos nos colocarmos no lugar do outro. Quando nós ficarmos com muita dúvida, sem saber o que fazer em relação a esta ou aquela pessoa, paremos um momentinho e nos perguntemos: como Jesus faria se estivesse no meu lugar? E aí nós não erraremos, não é? Jesus teria calma, teria paciência, teria amor, nos acolheria, nos aconselharia, não é? Vejam bem, não nos dispensaria sem nos dar um abraço amigo, sem nos desejar coisas boas. Tem muitas pessoas que dignificam a raça humana. Tem muitos que ainda estão atrasados em matéria de evolução, principalmente nesta época em que estamos vivendo. Às vezes, quando vamos numa sociedade espírita ou noutra, algumas pessoas me perguntam: mas, Dona Maria, como é que a senhora vem aqui falar em amor, perdão, caridade, fraternidade, regeneração, se o que se vê quando se liga a televisão, quando se lê no jornal, é notícia ruim, são assaltos, assassinatos, roubos, não é? Apoderamento de dinheiro público. Muito bem, está se vendo muito dessas coisas. Mas são nossos irmãos, porque são filhos de Deus como nós, e também estão caminhando para a luz, assim como nós. Essas pessoas, geralmente, talvez tivessem muito tempo presas nos porões do umbral, para que a maioria da população conseguisse evoluir mais um pouco. Agora que estamos indo para o terceiro milênio, estão tendo as últimas oportunidades de reencarnarem aqui na Terra para acompanharem a evolução.
Se acompanharem, melhor, ficarão vivendo entre todos os regenerados. Se não acompanharem, tem que repetir a lição, ficarão vivendo num mundo de provas e expiações, como muitos de nós que estamos aqui, talvez não consigamos acompanhar o mundo regenerado, não é? Talvez tenhamos que continuar mais um pouco por castigo de Deus, não, por oportunidade que Deus nos dá de repetir o ano, para reaprender, para ficar mais gravada aquela lição. Deus não castiga, não se ofende, porque paira acima do bem e do mal, né? Mas tem outras pessoas que nós conhecemos, e heróis anônimos, muitos que não se ouve falar, que dignificam a humanidade assim ao extremo. Enquanto alguns irmãos começam assim o trabalho no bem com muito entusiasmo, tem pessoas que começam loucas de entusiasmo e recolhem coisas nas casas e compram livros e doam isso e doam aquilo e visitam hospitais e começam a fazer a caridade com bastante força. Na primeira dificuldade que encontram, nos primeiros espinhos, as primeiras pedras da estrada que ferem os seus pés, na primeira coisa que elas esperam que dê certo para elas nas suas vidas, ou que Deus lhes responda com aquilo que elas querem, desistem. Desistem, porque já ouvi, inclusive, gente dizer: ah, mas a caridade deve ser uma via de duas mãos. É como se fosse numa ponte. Um lado vai, o outro vem. À medida que eu faço, eu tenho que receber. Mas tem que receber por quê? Então está vendendo a caridade, não está dando. Porque você tem que receber alguma coisa em troca, está vendendo. Já não é de graça. E Deus está nos dando sempre, e de graça. Não é, mas quando nós pedimos e quando nós falamos com Deus, os capítulos lá, 27, 28, pedir e obtereis, não é? Batei na porta e ela se vos abrirá. Nós pedimos para Deus sempre com tanta pressa que nós não damos tempo da resposta chegar. Quando a resposta chega, às vezes nós já causamos um estrago. E Deus sempre manda a resposta. Acontece que nem sempre é a resposta que a gente queria, mas a resposta que chega até nós é a melhor para o nosso espírito. Isso é que nós temos que entender, né? Ele vê o que é melhor para nós. Deus não faz planos como nós de hoje, agora para o ano que vem, para o mês que vem, para metade do ano que vem. Deus faz planos com milhões de anos de antecedência, assim bem como o mundo espiritual superior em Jesus. Então nós temos que ter a caridade da paciência para conosco em todos os sentidos. Os que prosseguem na caridade, embora percam seus bens materiais, embora sejam caluniados, embora sofram dores físicas, morais, né? Deixam pedaços de si pelos caminhos, pedaços da alma nas dores morais. Esses têm, além da caridade no coração, eles têm a coragem da fé, porque a fé, quando ela é uma fé convicta, baseada numa crença interior, não é essa fé que nós temos, que quando tudo vai bem, nós ajoelhamos e rezamos, agradecendo para o Papai do Céu aquela dádiva, né? Ou então barganhamos, fazendo promessas, não é? Ah, se me derem isso, eu pago com aquilo, eu dou uma cesta básica todos os meses em tal instituição. Isso aí não se deve fazer, gente. Porque com o mundo espiritual superior não se brinca. Eles nada cobram para nós, não fazem promessas para nós, dão o que nós precisamos de graça. Então nós devemos fazer o mesmo, nós temos o exemplo, né? Esses que prosseguem são criaturas com uma fé convicta, com um amor puro no coração, já conseguiram entender que a dor do outro é a minha dor. E a minha dor também repercute no outro. Se nós conseguirmos entender que todos nós, perante Deus, somos um só, somos rebanhos de um só pastor, somos o rebanho das ovelhas que Jesus apacenta, nós veremos que enquanto todas as ovelhas não estiverem reunidas sob Jesus,
Jesus não estará feliz, não estará contente. Ele está há mais de 2000 anos esperando que nós possamos nos reunir no mesmo rebanho. Vamos fazer, assim, um esforço nesse sentido, né? Os caridosos, aquelas pessoas que são realmente caridosas, elas se acostumam de tal maneira a servir os seus irmãos, que elas logo percebem aonde está a dor. Não precisa alguém me mandar, vai lá naquela casa, leva isso ou aquilo, faz aquilo, fulano ou fulana não estão bem. Geralmente essas pessoas percebem, mesmo sem o outro pedir, mesmo sem alguém mandar. Basta nós olharmos olho no olho da outra pessoa, que nós ali vemos, às vezes, que há um olhar de tristeza, um pensamento triste, uma falta de ânimo, de entusiasmo. Aí nós tomamos a iniciativa de chegar e perguntar: ô Cida, minha amiga, tu não está bem hoje? O que foi que aconteceu contigo? Se ela quiser, vai pôr a cabeça no meu ombro, vai desabafar, vai se abrir, vamos conversar, uma conversa, consola muitas vezes. Se não quiser, eu digo assim: tudo bem, quando quiseres, eu estou pronta para te ouvir, mas rezarei por ti. Só este fato, rezarei por ti, como nos enche de alegria, né? É porque nós sabemos que, na verdade, não há melhor presente no mundo do que uma oração bem feita, né? Dirigida para um irmão. Uma oração feita de coração, né? O horário de trabalho desses missionários da caridade, eles não têm horário de trabalho como quem trabalha assim numa empresa, um serviço público, carteira assinada ou coisa e tal. É sempre, são as 24 horas por dia. Eles estão sempre dispostos, aonde existir a dor e necessidade que alguém chamar, eles estão dispostos a irem. Porque às vezes a dor e a fome não podem esperar. Se nós deixarmos para amanhã, para atender um pedido de socorro, amanhã poderá ser tarde demais. Eu li no livro há pouco tempo que uma pessoa amiga, um rapaz, telefonou para outra pessoa, dizendo: eu não estou me sentindo bem hoje, vem aqui, por favor, já não era muito cedo da noite, pode vir, eu não estou bem. E a pessoa disse assim: vai dormir que já é tarde, amanhã eu te procuro, amanhã. Mesmo a outra pessoa dizendo que não estava bem. Muito bem. Na manhã seguinte, o outro foi procurar. E o que acontece? O rapaz que pediu socorro tinha se suicidado aquela noite. Porque a única pessoa, talvez, que ele tenha achado que o socorreria, que ele pôde recorrer, se negou. Ainda que essa pessoa tivesse se negado, que ela não pudesse de maneira nenhuma ir, o que ela deveria ter feito? Mandado outra pessoa, pedido para outra pessoa ir no lugar dela, mas não deixar aquele faminto de socorro sozinho. Olha um remorso, não é? E depois não adianta chorar, né? O leite já derramou, derramou. Então vejam, a necessidade, a dor, elas não têm hora. Nós temos que estar sempre prontos. A caridade se manifesta de várias formas. Por isso, qualquer um de nós pode praticá-la. Como primeiro ponto, porque o primeiro ponto positivo da caridade é a dignidade, gente. Porque o ser humano pode perder tudo nessa vida. Os bens materiais, os entes queridos, menos a dignidade. No momento que o ser humano perde a sua dignidade, ele está morrendo por dentro. Ele já está morto por dentro, porque todo indivíduo quer ser reconhecido como um cidadão da Terra, um filho de Deus. Embora diga: não faz mal, eu não me importo, eu não acredito em Deus. Mentira. Na hora da dor, todo mundo acredita, todo mundo roga por Deus. Vamos visitar os doentes terminais do Hospital Santa Rita, lá, dos cancerosos.
vão visitar, como nós íamos no meu serviço quando eu era mais moça, pagar os leprosos lá em Itapuã, e vejam se na hora da dor existe um que não fale em Deus. Eles até podem dizer assim: olha, dona, eu não acredito em Deus, mas se a senhora acreditar, interceda por mim. Então, se ele está pedindo que interceda por ele, ele acredita, ele pensa que não acredita. Pensar que não acredita é uma coisa, e não, é muito difícil não ter nada de Deus dentro de si, porque nós temos a centelha de Deus dentro. Às vezes a pessoa diz por orgulho, por bobagem, porque está revoltada. Nós não levemos isso em conta, né? Então nós temos que ver que a caridade manda que nós não tenhamos preconceitos e nem vergonha, nem de nós mesmos como nós somos, nem dos nossos pais, nem dos nossos filhos, nem de ninguém. Por quê? Quem tiver uma família perfeita não mora mais na terra. Quem estiver isento de erros, enganos e pecados, que atire a primeira pedra. Até hoje, ninguém atirou, né? Por estar isento. Então, vejam só, nós caminhamos para a luz, procedendo bem para conosco e para com o próximo, através da benevolência, que quer dizer bondade, da indulgência, que está ligada à tolerância para com as imperfeições dos outros, porque às vezes nós não admitimos nem as nossas imperfeições, nós somos tão severos para conosco mesmo, que nós temos uma baixa autoestima, e isso vem às vezes da nossa infância. Pais que exigem muito dos filhos, que exigem que sejam sempre os primeiros alunos das aulas em que estudam, que sejam os mais isso, os mais aquilo, tornam a criatura tão rígida, tão severa para com ela, que ela vai começando, quando ela não consegue atingir a glória que os pais almejavam, ela vai começando a se sentir pequenininha deste tamanho e tem uma autoestima muito baixa. Ela pensa que vale muito pouco, e às vezes essa criatura que pensa que vale muito pouco, se ela soubesse o quanto ela vale para os outros e para Deus, ela seria bem mais feliz. Às vezes, há seres humanos que têm que chegar à idade adulta para reconhecer o seu valor, ou ter o seu valor reconhecido por outra pessoa bondosa que chega e lhe diga: não, tu é uma pessoa boa, tu tem teu valor, tu isso, tu aquilo. Então a pessoa começa novamente a se sentir uma pessoa feliz, digna, né? Outro item da caridade, um dos mais difíceis de se praticar nesse mundo. Esse todo mundo sabe qual é, né? O perdão, né? Olha que o perdão é difícil, porque muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar a nós. Nós temos que nos perdoarmos a nós para conseguir perdoar os outros. Projetar, porque tem que fazer. Porque se nós não perdoarmos, como é que nós vamos poder ser felizes e fazer a caridade com a alma opressa por mágoas? Porque a mágoa é uma coisa que dói muito, ela permanece durante muito tempo, às vezes, que dói muito, ela chega mesmo, é uma dor que parece rasgar o peito da gente em certas horas. Quem já sentiu mágoa, ressentimento, sabe como é ruim, né? Mas para o ofensor é mais fácil perdoar, né? Porque o ofensor ofendeu, não sentiu nele a ofensa, a repercussão da ofensa, passa o tempo, ele acha que foi uma coisa não tão grave assim, mas o ofendido, aquele que perdeu bens, que perdeu seus sonhos, as suas ilusões, o seu amor próprio, os seus projetos de felicidade por causa de outro ou de outros, este é mais difícil, o ofendido tem mais dificuldade, porque afinal, por mais evoluído que seja, somos seres humanos, ainda fraquejamos muitas vezes, mas Deus sabe de tudo isso. Não tem importância quando fraquejarmos, quando cairmos na beira do caminho. Vamos estender a mão, que algum espírito amigo vai nos ajudar a levantar. Jamais nenhum de nós ficará sozinho, caído na beira de um caminho. E Deus não conta quantas vezes nós caímos, e sim o esforço que nós fazemos para nos levantarmos.
Esta é a caridade de Deus para conosco. A caridade pode ser feita de forma material, que é a mais fácil, aquela que nós damos coisas, reunimos coisas materiais, roupa, alimento, livros, material para dar. E a caridade moral, que é aquela que nós damos de nós, porque dar é uma coisa, e dar doando-se é outra coisa. Seja a caridade material, seja moral, ela tem que ser feita com amor. Porque quando nós estamos numa sinaleira, assim, bem movimentada, e que vem mendigos ou meninos de rua batem no vidro, e nós, para nos vermos livres, ou com medo de sermos assaltados, mal abrimos a janelinha, tiramos assim umas moedas. Isso é esmola. Isso é esmola pura e simples que nós estamos dando. A esmola é uma coisa, a caridade é outra. Não que a esmola não tenha seu valor, porque quem tiver com fome vai se abaixar, vai recolher aqueles míseros centavos e vai comprar um pedaço de pão. Para alguma coisa serve. Para o que está com fome, para o que está com dor serve. Para nós não serve de nada, porque nós temos que dar com amor. Em vez de atirar, procurar colocar na mão da pessoa, procurar dizer, Deus te ajude, vai com Deus, fica com Deus, sempre uma coisa boa. E quando passarmos por essas pessoas caídas nas sarjetas, perdidas na vida, por um segundo sequer, retardemos o passo, façamos uma oração, que o anjo da paz chegue perto dessa criatura, porque poderia ser um de nós, depois pode ser nosso filho, nosso neto, nós não sabemos do futuro. Então, Jesus ensinou que, de acordo com os seus preceitos, cada ser humano necessita de compreensão, bondade, consolo e esclarecimento. Homens que dirigem, homens que obedecem, são todos homens iguais, são todos perante Deus. Além de Jesus, outros irmãos maravilhosos nos deixaram exemplos de caridade. Albert Schweitzer, que vivia na Europa, que era um filósofo, um escritor bem-sucedido, tinha um cargo vitalício numa universidade, grande universidade europeia. Lá pelas tantas, pelos 30 anos de idade, resolve largar tudo e vai estudar medicina para embrenhar-se na África Equatorial, para cuidar das doenças subtropicais e da lepra. E passou o resto da sua vida cuidando dos doentes africanos, porque ele dizia que a raça branca deve pelo menos 400 anos de escravidão para a raça negra. Olha que maravilha! A Madre Teresa de Calcutá, uma católica albanesa que deixou tudo, muito mocinha ainda, fundou as Missionárias da Caridade e foi para a Índia. E da Madre Teresa todo mundo sabe que ela morreu velhinha, acolhendo a todos os pobres e necessitados. Que exemplo maravilhoso da Madre Teresa. Veja, não tem religião, a bondade não tem religião, não tem crença, não tem nacionalidade. A bondade é o coração, é a pureza de coração. Mahatma Gandhi, aquele grande líder da Índia, que libertou a Índia, que era colônia britânica naquela época, sem pegar numa arma. Ele sempre pregou a não violência, a tudo que fizermos pregando pela paz. Francisco de Assis, que mocinho ainda, deixou a riqueza da sua casa como único filho e numa noite fria de inverno se despiu de toda a roupa e saiu pelo mundo afora a pregar a caridade. O santo de Assis é a doçura, é o exemplo da humildade, da caridade. Bezerra de Menezes, aquele médico pobre cearense que foi viver no Rio de Janeiro e morreu pobre, porque passou mais da metade da sua vida clinicando de graça para aqueles pacientes que nada podiam pagar. Chico Xavier, que empregou quase todinha a sua vida na doçura e no consolo, na caridade para com o próximo. O Divaldo Franco, que nós conhecemos,
e que tem empregado a sua vida a divulgar a doutrina espírita, a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Ele está já bem idoso, mas prometeu que, se Deus quiser, neste ano de 2017, ele ainda virá no 7º Congresso Espírita. Vamos torcer para que assim seja. Então, para terminar, lembremos de Paulo de Tarso, naquela oração dele tão bonita, que ele disse que mesmo falando a língua dos homens e dos anjos, e mesmo sabendo de todas as ciências e todas as coisas, mesmo que ele tivesse uma fé que transportasse montanhas, e mesmo que ele desse o próprio corpo para ser queimado, se ele não tivesse caridade, ele nada seria, porque sem caridade o nosso coração fica frio e vazio. Então, pensando nesses termos, vamos agradecer ao bom Deus a oportunidade de falarmos dessa palavra tão bonita, caridade. E vamos sair daqui pensando, Deus, me ajuda para que a partir de hoje eu coloque um pouco mais de caridade na aridez do meu coração. Eu quero ser um oásis na aridez deste mundo. Eu quero distribuir o sol da caridade para todos os meus irmãos necessitados. Eu quero ser o sol da esperança onde há dor. E eu quero, como Francisco de Assis, levar o conforto aonde for necessário. Que assim seja. Assim será.